irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã. Amém? Jesus, o Rei da Glória, está aqui no nosso meio. Ele tem uma palavra muito especial para o seu coração nessa manhã. Esse final de semana foi um final de semana intenso para nós enquanto igreja. Foi um final de semana muito bom, onde nós desfrutamos da presença do Senhor. Na sexta-feira tivemos uma vigília muito abençoada, com testemunhos lindos. Se você não veio, eu sinto te informar que você perdeu aí de ver o que Deus tem feito no nosso meio. O quanto o Espírito Santo de Deus tem visitado as casas, os lares, as pessoas, tem usado irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, tem se revelado, pessoas têm se rendido ao nome do Senhor. Isso é motivo de louvor, de adoração a Deus. E ontem nós tivemos o seminário de música aqui para os nossos músicos, outras igrejas também aqui da nossa cidade vieram, e foi um tempo também de muito crescimento, né? Sérgio Rocha, que é o líder do Ministério de Música e Adoração, e conduziu todo esse seminário aí o final de semana. E hoje nós podemos celebrar o Pentecostes, essa data tão importante no calendário da Igreja do Senhor Jesus. A igreja, o povo de Deus. E eu gostaria de convidar você nessa manhã a abrir o seu coração, a abrir a sua mente, a deixar que o Espírito Santo, Jesus, que está aqui no nosso meio, ministrar a sua vida de uma maneira sobrenatural e especial. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou ler na nova versão transformadora. Atos capítulo 2, nós vamos ler todo esse capítulo, onde fala a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e discípulas de Jesus. Atos, capítulo de número 2, diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, tipo a gente hoje, aqui na Igreja do Senhor. De repente, veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam reunidos. Então surgiu algo semelhante a chamas ou a línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Guarde bem essa palavra, sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: Como que isso é possível? Estes homens são todos galileus, e no entanto cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judécia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez.
admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão e disse: ouçam com atenção todos vocês, povos da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno. Ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei. Vocês o pregaram na cruz e o mataram, mas Deus ressuscitou, libertando dos horrores da morte, pois ele não pôde mantê-lo sob o seu domínio. A respeito dele, disse o rei Davi: veja que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele sempre está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e que minha língua o louve. Meu corpo repousa em esperança, pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Tu mostrarás o caminho da vida e me encherás com a alegria da tua presença. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Pai, a tua palavra é viva, é eficaz e fala conosco. Nessa manhã, Pai, nós pedimos que teu Santo Espírito ministre a cada vida, a cada coração que está aqui nessa manhã. Pedimos a tua ajuda, Senhor. Pedimos o iluminar do teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que cada vida, ó Deus, que saiu da sua casa, aqueles que estão, ó Deus, nos seus lares assistindo, ou talvez em outro momento, que o soprar do Espírito Santo do Senhor nessa manhã avive os corações, assim como aconteceu no Pentecostes, Senhor. Visita a tua igreja nessa manhã. Visita as nossas vidas com poder, com glória, quebrando cadeias, ó Deus, quebrando preconceitos. Que cada vida nessa manhã tenha um encontro com o Senhor, porque tu estás presente aqui. Aquieta a nossa alma, porque precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que eu sou predestinada para falar sobre o Pentecostes. Ano passado eu também preguei no Pentecostes. E hoje eu vou me ater no mesmo texto, mas com enfoque diferente, tá? Porque como nós aprendemos, o texto nunca se esgota no seu sentido, porque o Espírito Santo do Senhor é vivo e ele fala conosco. Por isso que quando você abre a Bíblia, o Senhor fala com você de diversas maneiras. Quando você abre a Bíblia, o Senhor pode ser o mesmo texto, não é verdade? O Espírito Santo fala de formas diferentes, né?
E nós vamos nessa manhã então falar sobre o derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Alguém poderia me dar uma ajuda aqui de ligar os ventiladores, por favor? Tá frio, mas eu já tô suando aqui. Quando eu saio do púlpito, às vezes as pessoas cumprimentam e falam, pastora, você tá quente. É o fogo do Espírito, porque olha, a gente sai daqui assim, suado. No dia do Pentecostes, então, era a colheita, a festa das primícias. E com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos e discípulas de Jesus, que estavam ali reunidos, aguardando essa promessa, Deus nos ensina que o Pentecostes, até nos dias de hoje, continua sendo a festa da colheita espiritual. Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhada com os eventos sobrenaturais de Deus. Às vezes as pessoas podem falar assim, puxa, mas será que o Pentecostes vai acontecer de novo? O Pentecostes aconteceu nesse momento, irmãos. E nós vivemos nos dias de hoje e até a volta de Jesus, nós vivemos ainda sobre esse mover do Pentecostes, sobre o Espírito Santo de Deus, nos inundando, nos enchendo de poder. O Pentecostes foi o revestimento de poder à igreja para proclamar, para falar e espalhar o evangelho a todas as nações. O pastor Matias, uma certa vez, ele disse em uma das nossas reuniões, eu não vou me lembrar se foi reunião de liderança, se foi reunião de conselho, se foi reunião de equipe pastoral, mas eu me lembro que ele falou assim que o Pentecostes não deve ser somente um memorial, algo que nós lembramos, celebramos até mesmo no nosso calendário litúrgico, mas uma experiência contínua em nossa vida. E aquela frase marcou meu coração, eu fiquei pensando, é verdade. Às vezes, com o passar do tempo, a gente vai olhando para certos eventos, marcos que aconteceram na história da igreja, como o Pentecostes. Às vezes nós olhamos a Bíblia como meros espectadores. Ah, mas isso aconteceu lá na época de Jesus. A palavra do Senhor fala que o nosso Jesus é o mesmo hoje, será ontem e eternamente. Ele permanece o mesmo e o Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Então, com o Pentecostes, o Senhor vem nos ensinar através das Escrituras Sagradas que Ele já deu o seu Espírito, que o seu Espírito continua agindo no meio do seu povo. E por isso derramar do Espírito Santo de Deus sobre o seu povo, e aqui como nós vemos nas Escrituras Sagradas, nos permite algumas afirmações que nós devemos experimentar cada dia na nossa vida. Na caminhada pastoral, às vezes a gente se depara com pessoas que muitas vezes trocam de igreja porque elas falam assim, olha, eu estou em busca do Espírito Santo. Eu estou em busca de um avivamento. E eu confesso para os irmãos, se vocês me permitem, né, um desabafo pastoral. Né? A gente abençoa, a gente fala, tá bom, irmão, você quer ir? Vá na bênção. Vá na bênção. A gente abençoa porque somos corpo, somos reino de Deus. Mas em um momento da minha vida que eu já chorei muito por perdas que nós tivemos, por pessoas que saíram da nossa igreja. Porque às vezes as pessoas falam, entrou um e sai um, entra 10. Não, é reino de Deus, a gente se apega às pessoas. E um dia o Espírito Santo de Deus me falou, para confortar o meu coração. Falou assim, olha, infelizmente ainda há pessoas que não compreendem as Escrituras Sagradas. Não compreenderam os feitos de Deus. E por isso que na palavra do Senhor está escrito, errais porque não conheceis as Escrituras Sagradas. Ainda nos dias de hoje há pessoas que não entenderam o Pentecostes. O Pentecostes é a descida do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor, sobre cada um de nós. Esse Espírito está sobre mim.
esse Espírito está sobre você. E por isso que a palavra do Senhor nos permite pelo menos 3 afirmações que nós vamos fazer. A primeira delas é: o derramar do Espírito Santo veio sobre todos os seus discípulos e discípulas. Veja aqui os primeiros versos, como nós lemos em Atos capítulo 2, fala que eles estavam reunidos. Então veio um som muito forte, abalou e encheu aquele lugar, e cada um deles foi cheio do Espírito Santo. Todos que estavam ali, eram mais ou menos 120 pessoas, ao que os teólogos, os estudiosos indicam. Jesus cumprindo mais uma vez a sua palavra, conforme diz em Atos 1:8, primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto toda a Judéia e Samaria. No dia de Pentecostes, onde eles estavam reunidos no cenáculo, era um lugar pequeno, uma casa, de portas fechadas. Conforme o pastor Paulo Júnior disse aqui no início, por 40 dias Jesus apareceu para eles. E a palavra nos fala que Jesus apareceu para eles com a finalidade de falar sobre o reino de Deus, de relembrá-los. Porque essa era a promessa de Jesus: olha, eu vou aos céus, não vou deixar vocês órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo Consolador, que será o ajudador e vos fará lembrar de tudo quanto tenho ordenado. Nós podemos pensar, como que eles estavam antes do Pentecostes? 50 dias antes do Pentecostes, 3.000 pessoas estavam perdidas. O texto, ao final, nós não lemos até o final, porque ele é bastante conhecido. Se você não conhece, leia depois na sua casa. Fala que 3.000 pessoas se converteram, mas 50 dias antes do Pentecostes, 3.000 pessoas estavam perdidas. 50 dias antes do Pentecostes, os discípulos e discípulas de Jesus estavam com medo. Estavam trancados numa casa. Jesus havia dito para eles permanecerem em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Mas nós vimos que dentro do coração deles havia um certo temor até mesmo de anunciar a Jesus. E então eles foram revestidos desse poder. A profecia então se cumpre. E nós, como povo de Deus, hoje, nós podemos dizer que o Espírito Santo está sobre você, amém? O derramar do Espírito Santo está sobre a sua vida. O mesmo Espírito que encheu a casa, que encheu aqueles homens e mulheres, o Espírito Santo do Senhor está sobre você. E o Espírito pousou sobre cada um, como o Espírito também pousa em nós. E eu pergunto para você nessa manhã: você crê no derramar do Espírito Santo de Deus? Você tem desfrutado e experimentado do poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Do propósito dele na sua vida? Porque foi isso que os discípulos fizeram. Quando o Espírito Santo de Deus desceu, eles foram cheios de coragem, cheios da presença do Senhor, cheios de poder, e eles desfrutaram daquelas coisas maravilhosas que eles viram. Hoje em dia, os cristãos, na sua vida, estão em busca do Espírito Santo, mas se esqueceram que o Espírito Santo já foi dado, que ele é um presente de Deus para a igreja, e que é ele que aviva a nossa vida espiritual. Há muitos que estão trancafiados na sua espiritualidade, estagnados, passando até mesmo por um esfriamento. E eu amo a Bíblia porque ela não tem filtro. Você já ouviu falar de filtros de foto, né? A gente gosta, né? A mulherada gosta, né, de um filtro, né? Você põe um filtro, fica um pouco mais bonita, né? E é bom, né? Mas a Bíblia não tem filtro. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nós vemos que os discípulos eram imperfeitos, não é verdade? Pedro, ele se levanta para falar da palavra de Deus, mas quem era Pedro antes do Pentecostes? Aquele que negou Jesus.
Quem eram os discípulos antes do Pentecostes? Morriam de medo, apavorados. Tinham uma vida espiritual meia boca. Não gostavam de orar. Jesus sempre estava chamando a atenção deles para orarem, para jejuarem. Irmãos e irmãs, 50 dias depois, ao perseverarem, apesar das suas falhas, perseveraram. O Espírito Santo veio sobre eles desfrutaram dessa promessa. E por mais que eles tivessem debilidades, dificuldades, falhas, eles foram despertados. E é isso que nós aprendemos com a palavra do Senhor. O derramar do Espírito Santo de Deus, ele desperta cada um. E se você não sente que o Espírito Santo do Senhor está sobre a sua vida, que nessa manhã você abra o seu coração e você possa experimentar desse poder. Porque quem está atrás do Espírito Santo não se converteu genuinamente. Quem está atrás de avivamento é porque não tem tido um relacionamento firme, profundo com Jesus. É tempo de se abrir e experimentar desse mover que é o Pentecostes, que está sobre mim e que está sobre você. E Ele quer agir de forma maravilhosa na sua vida e te levar a ver sinais e maravilhas, assim como os discípulos viram sinais e maravilhas da parte do Senhor. Na sexta-feira, deixa eu ver se eles estão aqui. Não estão, mas eles devem estar assistindo. Nós temos um casal que está vindo, já veio a 5ª vez aqui na nossa igreja. Os irmãos que estavam na vigília vão se lembrar deles, né? O Florisbelo e a Jaqueline. Eles vêm lá de Campo Largo de moto. Tá, e você que tem carro aí, às vezes tem preguiça de vir na igreja. Eles vêm de Campo Largo aqui na nossa igreja. E eles vieram na sexta-feira à noite. Em dado momento, a gente estava orando ali na sala da equipe pastoral. E Florisbelo falou o seguinte, algo que me tocou demais. Ele falou assim, olha, eu conheço toda a história do Lago da Ordem. E aquele cavalo babão, aquela fonte, né, que é mais conhecido como cavalo babão, deve ter um nome, né? Um nome até hoje eu não sei, mais conhecido como cavalo babão. Ele falou assim, os cavalos vinham ali, né, para tomar água, as pessoas deixavam ali. Ele falou assim, eu quero dizer que aquela fonte lá secou, porque a fonte verdadeira está aqui. A fonte verdadeira está aqui. A fonte que sacia toda a sede está aqui. Não o monumento, mas porque aqui as pessoas se achegam para receber mais do Espírito Santo de Deus. Eu quase falei para ele, falei assim, a única diferença é que lá em os cavalos, aqui vem ovelha, né? As ovelhas perdidas de Jesus vêm aqui, para serem cheias e tocadas pelo Espírito Santo de Deus. A minha oração, irmãos e irmãs, é que o derramar do Espírito Santo esteja sobre sua vida todos os dias. Que você pare de ficar buscando em lugares, sendo que o próprio Espírito mora em você e que você é o templo do Espírito Santo de Deus e que você desfrute desse derramar todos os dias da sua vida e que você desfrute desse poder e que Deus permita que você veja sinais, maravilhas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua célula, que você possa ver o mover de Deus aqui na nossa igreja. Porque o Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre nós. Em segundo lugar, o derramar do Espírito Santo sobre o povo de Deus nos ensina e nós podemos afirmar que eles foram capacitados com poder. Porque é isso realmente que aconteceu, eles foram revestidos de poder. E o versículo de número 4 fala que o Espírito os capacitava e eles falavam em línguas estrangeiras. E aqueles que estavam ao redor entendiam o que aqueles homens e mulheres estavam falando, e eles estavam falando, a palavra nos diz, sobre as maravilhas do Senhor. E eles podiam entender aquilo que aqueles homens e mulheres estavam falando, porque o Espírito Santo os capacitou eles. Enquanto eu estava escrevendo o sermão e o Senhor ministrando, veio algo muito forte no meu coração. Está aí, a primeira tradução simultânea do Espírito Santo de Deus, né? Não foi pelo Google Tradutor,
Não foi aí pelos meios das inteligências artificiais, né? Foi através do Espírito Santo de Deus, usando homens e mulheres simples, mas que foram capacitados e cheios do Espírito Santo de Deus. Que coisa maravilhosa! Eles vivenciaram aquelas etnias, podendo entender as maravilhas de Deus na sua própria língua. E esse evento nos aponta para o plano do Senhor, de que o Evangelho seria pregado a toda criatura e para todas as nações, que todas as nações iriam ouvir a respeito de Jesus. O derramar do Espírito os capacitou para essa missão. Aponta também para o poder extraordinário de Deus, de que não somos nós, mas é Ele quem faz. É Ele que toca os nossos lábios para falarmos das suas maravilhas. O que Deus deseja de nós é a obediência e sermos sensíveis ao seu agir e a nos tornarmos agentes da graça, porque é Ele quem nos capacita para sermos testemunhas dEle. A nossa irmã Neia, que nos ajuda aqui também, é ministra de louvor. Uma certa terça-feira eu vim aqui e ela falou assim, ai pastor, ainda bem que você veio. Faz o seguinte, ministra você, eu prefiro tocar. Eu falei, Neia, a mesma unção que está aqui está sobre você, né? Vai e faz, né? E ela falou assim, é verdade. O Senhor nos capacita. Mas eu vejo que muitas vezes os cristãos fogem de Deus. Querem Deus. Acreditam na sua palavra. Acreditam no seu poder. Mas quando elas pensam em testemunho, em ser testemunha, quando elas pensam em ser líderes, elas simplesmente fogem. E eu quero dizer para você, nessa manhã, talvez você já disse muitos nãos para Deus como Pedro. Mas se você crê no Espírito Santo, você falou que crê, Deus é testemunha, Deus ouviu você falando. Eu ouvi você dizendo que crê no meu Espírito Santo. E que você crê na palavra do Senhor. Então, nessa manhã, meu irmão e minha irmã, aquilo que o Senhor está colocando nas tuas mãos, e que você se acha pequeno demais, falho demais, deixa o Senhor te usar. Porque é Ele quem capacita. É Ele quem toca os seus lábios. É Ele quem te leva aonde Ele quer e Ele te usa. Deus usa criança. Nós vemos aqui, né, as crianças orando e nós somos tocados pelas orações. Eu não sei se vocês viram, eu ia pôr no Data Show, mas acabou que eu não consegui achar mais essa publicação. Uma professora de uma rede de escola, tinha um menino que estava com, uma criança que estava com gripe, e quando ela se virou, ela viu 2 dos amiguinhos colocando a mão sobre aquela criança e orando, pedindo a cura. E a mãe depois testemunhou que o menino realmente não estava mais sentindo nada. O que é isso, gente? É o derramar do Espírito que está sobre você, está sobre todo aquele que invocar e que pedir a ajuda do Senhor, porque não é sobre nós, é sobre o Espírito Santo de Deus. É Deus quem faz a obra. Eu oro para que você, nessa manhã, entenda que o Senhor pode te capacitar. Que o Senhor pode te usar na vida do seu filho, na sua família, no seu trabalho, porque não é sobre você. Não é. É sobre o poder do Espírito de Deus. Somente através do Espírito de Deus. E que nos leva a falar. E que nos dá momentos oportunos para falar. Pedro se levantou naquele momento oportuno para falar, ungido pelo Senhor. E aí a importância de você não só se dispor, mas de você ter um relacionamento tão firme com Deus que você conhece a palavra de Deus de cor. Vocês já perceberam que o pastor Matias, ele abre a boca e sai uns 500 versículos, né? E não é só o versículo igual a gente, né? Tem o endereço. Pedro não tinha pergaminho. Ele não tinha celular, né? Graças a Deus pela Bíblia no celular, né? Ele falou de cor.
inspirado pelo Senhor. E ele foi tremendamente usado, capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim, ai, pastor, eu tenho medo de falar, porque eu tenho medo de falar um versículo errado. Eu falei, fala assim mesmo. Fala assim mesmo, depois você olha, aquele versículo lá é assim, na verdade, não tem problema, nem que você não lembre tudo. Fale no poder e na unção do Senhor, não se cale diante das maravilhas, porque é Ele quem capacita. A minha filha Amanda, hoje ela não veio, porque ela está muito doente, aliás, essa semana foi uma semana bem turbulenta. Caiu na escola e agora está bem gripada. E aí também fica o testemunho. Eu estava orando para Deus colocar uma amiguinha que tivesse os mesmos valores que nós, que a família acreditasse em Deus, fosse a igreja. Deus fez algo maravilhoso, onde eu vou contar aqui, porque senão vai ficar muito grande e extenso. E a pastora já fala demais, né? E a gente tem mais um tópico para tratar. Mas eu achei fantástico que ela e essa amiga, que também é cristã, elas estavam conversando com a amiguinha de igreja e tal, e a amiguinha falou assim, olha, eu não creio em Deus e eu não vou na igreja. E aí as duas se olharam, a Amanda contando, a gente se olhou e falou assim, mas você tem que crer em Deus, né? Amanda falou, porque Deus, ele é amor, ele gosta da gente, ele nos criou. E a menina falou assim, olha, e se você não crer, você vai pro inferno. Eu olhei assim e falei, e daí, o que ela falou? Ela falou assim, ela ficou com medo. Eu falei, bom, Deus usa da maneira dele, né? Com certeza ela vai chegar em casa e vai perguntar, né? Como é que é essa história, né? Mas de falar com simplicidade e de deixar ser usado pelo Senhor, porque é Ele quem nos capacita. Meu irmão e minha irmã, busque viver nesse mover extraordinário de Deus, porque Ele pode realizar e Ele quer realizar. Jesus falou para os discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas meu Espírito vai estar sobre vocês, e vocês vão poder fazer as mesmas obras e ainda maiores. Então pergunto para você nessa manhã, você tem feito as mesmas obras de Jesus? Você crê no derramar do Espírito Santo, você crê no Espírito Santo. Você tem feito as mesmas obras de Jesus e ainda maiores. Eles foram capacitados para falar, para testemunhar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Olha que revolução que aconteceu na vida de Pedro. Aquele que negou, esperou o galo cantar, se levantou para testemunhar com poder. Foi usado, 3.000 pessoas se converteram. Se Pedro não se levantasse, o que aconteceria com aquelas 3.000 pessoas? Eu acredito que Deus usaria qualquer outro discípulo. Mas Pedro foi cheio do Espírito Santo de tal forma que ele não se calou. E mais, ele não precisou convencer ninguém, porque o Espírito é quem convence de todo pecado. E eles mesmos perguntaram, o que nós temos que fazer? E Pedro fala, arrependam-se. Que nós possamos nos levantar através do Espírito Santo de Deus e entender que Ele tem propósito nas nossas vidas, de testemunharmos das suas maravilhas, porque é Ele quem nos capacita. Em terceiro e último lugar, o derramar do Espírito Santo transbordou salvação e tocou corações. Aqui eu vou dar um spoiler, né? Uma prévia dos eventos que vão acontecer aí, que a gente intitulou Tocando Corações. E eu convido você, que talvez tenha muita dificuldade de falar sobre Jesus e de convidar os seus amigos e de impactar pessoas. Venha, porque vai ser bem prático esse seminário que vai acontecer aqui na nossa igreja. O derramar do Espírito Santo transbordou salvação e tocou corações. O mover de Deus foi tão sobrenatural que as pessoas que aceitaram a Jesus, eu acredito até que tinha mais de 3.000. Se nós levarmos em conta que mulheres e crianças não eram contadas. E também pelo texto bíblico, quando fala que aqueles que aceitaram, ou seja, talvez haviam pessoas que não aceitaram. Mas aqueles que aceitaram naquele dia foram acrescentados e eles eram mais de 3.000 pessoas. Porque o derramar do Espírito tocou aqueles corações.
E eles foram inundados pela presença, pelo poder, pelo propósito do Senhor. Sabe que eu vejo aqui duas coisas. O derramar do Espírito Santo levou a igreja a viver mais do que discurso. Pedro e os discípulos poderiam ter ficado só no discurso de falar sobre o Evangelho. Mas da última parte desse capítulo, onde falam que após esse momento, a conversão, a igreja se estruturou e eles se reuniam no pátio e nas casas, unânimes, perseveravam na doutrina, partiam pão. E diz esse texto no final que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Você crê no Espírito Santo de Deus? Você crê que é o poder de Deus que te capacita e esse poder está sobre você? Você crê que, assim como Pedro foi usado, você também pode ser usado? Apesar das suas falhas, porque é o poder que te capacita e que abre os seus lábios e que te unge. Nós não devemos só entender que o Espírito Santo de Deus está em nós, mas que ele transborda através de nós, para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. A igreja passa de viver um discurso para a sua prática, e por isso que Deus ia acrescentando os salvos. Porque diz o texto que eles caíam na simpatia do povo. E por que eles caíam na simpatia do povo? Porque eles ficavam falando, adorando a Deus? Não. Porque o povo via a diferença na vida deles. Porque certamente esses homens, essas mulheres, essas famílias que se reuniam no templo e nas casas, viviam a prática do poder do Espírito Santo nas suas vidas. O homem, o esposo, tratando bem a sua esposa, os seus filhos, a alegria de poder compartilhar. Eles vendiam tudo, não tinham apego a bens materiais. Totalmente contra a corrente do mundo e da sociedade, no acúmulo a bens, não. Alguém passava necessidade, eles eram generosos. O que o Senhor nos ensina nessa manhã, através do derramar do Espírito, irmãos e irmãs, é que ele deve transbordar em atitudes, não só em palavras. Se necessário, use palavras. É com a vida, de uma vida transformada, que vive no poder do Espírito Santo do Senhor, que toca os corações por onde passa. E esse derramar vai fazendo coisas extraordinárias, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor, para se cumprir o que diz as Escrituras Sagradas, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que o derramar do Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, que você não olhe só como um espectador, mas como participante, como agente que flui através desse poder, e que esse poder alcança o lugar que você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Vou fazer mais uma pergunta para você. Assim como Deus acrescentou os que iam sendo salvos, quem você nessa manhã, o Espírito Santo te traz à mente? Quem Deus poderia acrescentar mais aqui hoje? No reino de Deus. Porque o desejo de Deus sempre foi, sempre será salvar os perdidos, e essa é a nossa missão. Ele deseja acrescentar os que vão ser salvos através de nós, porque foi através da igreja primitiva que ele usou. A diferença é que eles criam verdadeiramente, viviam verdadeiramente no Espírito. E não só como pessoas que têm o Espírito, mas que viviam no Espírito Santo. E assim tocaram corações. As pessoas achavam que eles estavam bêbados quando o Espírito Santo pousou nos lábios dos discípulos e discípulas. Há tanta gente que não compreende a nossa fé, não é verdade? Que acha que a gente é fanático. Vocês já ouviram isso? Eu já. Que acha que a gente é mercenário. Se for pastor, pastora, gente, escuto isso direto. Mas continue. Persevere, como os discípulos perseveraram na promessa até vir a descida do Espírito Santo. E agora esse Espírito está sobre nós, foi derramado. E nós somos cheios desse Espírito para transbordar, para tocar os corações.
Que você nessa manhã diga: Senhor, o sopro do Espírito Santo que estava sobre a igreja do primeiro século continua de séculos e séculos. Até nesse ano 2023 está sobre minha vida, porque eu sou a igreja de Jesus. Pentecostes é a chama que nunca se apaga, mas é preciso buscar, é preciso deixar-se usar e ser tocado pelo Senhor, porque Deus quer usar os seus filhos e as suas filhas. Eu quero contar um último testemunho. Eu estou fazendo mais uma graduação e lá na faculdade que eu estou, as pessoas sabem que eu sou pastora, não é? Não tem nem como esconder, né? Mesmo que se quisesse, né? Porque as pessoas perguntam, as pessoas seguem a gente nas redes sociais e tem até um professor que no primeiro ano, ele falou, quando eu falei que era pastor, ele perguntou de onde, ele falou assim: eu casei lá na sua igreja. Falei: tá vendo, né? Como a gente é conhecida na cidade, né? E uma pessoa, uma menina que estuda comigo, eu gosto de compartilhar com ela sobre os estudos e tal, e ela passou por uma situação muito difícil de cirurgia, corria risco de vida. E eu senti profundamente, eu falei assim: escuta, eu posso orar pela sua vida? Antes da gente ir embora? Eu sentei com ela lá, a gente orou, e ela olhou para mim e falou assim: olha, Pri, se você não fosse pastora, você deveria ser. Ela falou assim, porque olha, que palavra, que paz no coração. Eu falei assim: glória a Deus, não vem de mim, não vem de mim. É o poder do Senhor que opera. Irmãos, é simples ser usado por Deus, porque não é por nós. Não é por nós. Esses 19 anos de ministério, já teve muitos momentos difíceis que passei nessa caminhada. E em todos eles o Senhor me capacitou. Não diferente dos discípulos, também já tive momentos assim de falar: Senhor, me ajuda. E o Senhor fala assim: eu vou te ajudar, porque não é por você. É pelo meu poder, é pelo meu Espírito. A palavra do Senhor fala que ele usou uma mula, né? Para cumprir os seus propósitos. E sempre como eu lembro disso, eu lembro, puxa, como o poder de Deus é extraordinário. Uma certa vez uma pessoa estava passando por um momento muito difícil. E essa pessoa não frequenta a igreja. Essa pessoa tem um conhecimento muito raso de Deus. Mas Deus usou aquela pessoa para falar comigo. E essa pessoa falava assim: Priscila, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou um cajado nas suas mãos. Aquilo me desmontou. Porque poderia ser de qualquer irmão da igreja me falar isso, menos daquela pessoa. Deus colocou um cajado nas suas mãos. Vá, fale. E ela falava com tanta força, assim, que eu senti mesmo que era o Espírito Santo do Senhor falando através daquela pessoa. E eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei qual é o momento de vida, qual o momento no seu nível de espiritualidade, se a sua espiritualidade anda fraca, se a sua fé anda fraca, se você está mais para lá do que para cá, se você está mais no mundo do que para cá. Mas creia que esse poder extraordinário de Deus que agiu sobre a igreja no primeiro século está sobre a primeira IPI de Curitiba. Hoje está sobre a sua vida, sobre os seus lábios. O Senhor deseja tocar os seus lábios, para que dos seus lábios você fale maravilhas a respeito do Senhor. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, mas o Espírito Santo de Deus é real. Pare de ficar em busca de tantas outras coisas. O Espírito Santo está sobre você. Eu não acho outra palavra, mas é essa. Tome posse disso. Experimente, viva nesse poder que usa a sua vida. Talvez os perdidos estão dentro da sua casa.
Talvez os perdidos estão dentro da sua família. Talvez os perdidos que Deus quer acrescentar aqui são os seus vizinhos, são os lugares que você frequenta. E talvez você olhe para você e você fale, eu sou tão pequeno, eu sou tão pequena, eu sou tão frágil. Irmãos, eu também. Eu sou bem pequena. Mas Deus é poderoso. Deus usa. Faça parte desse movimento, assim como discípulos e discípulos, porque nós somos os discípulos e discípulas de hoje. E Jesus, o poder do Espírito Santo, vai te usar com poder para ser bênção na vida daquela pessoa que você caminha, seja no seu trabalho, para ser bênção até mesmo daquela pessoa que não gosta de você. Deus vai te usar como Ele usou Pedro. Levante-se. Eu acho maravilhoso que no começo do texto, os discípulos estão reunidos sentados. E então, quando ao derramar do Espírito, o que acontece? Pedro se levanta. Que nessa manhã, a primeira IPI de Curitiba se levante no poder e no derramar do Espírito Santo de Deus. Que nós experimentemos da boa medida do Senhor no nosso meio, fazendo maravilhas, te capacitando para falar. O pastor sempre dá o testemunho da Bugra. Bugra era hippie, mas ela falava a linguagem dos hippies. Deus está colocando você nesses lugares porque você tem a linguagem, você conhece e Ele vai te capacitar para que as pessoas compreendam as maravilhas e o poder de Deus. Que nós possamos fazer o que está escrito em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Que você se levante nessa manhã dizendo, Senhor, eu creio no derramar do Espírito Santo do Senhor. Enche a minha vida. Enche os meus lábios. Me usa para o poder da sua glória, me capacita. O Senhor conhece as suas dificuldades, mas Ele irá adiante, te usando. E o Espírito Santo do Senhor vai transbordar e você vai tocar corações para a honra e glória do Senhor. Porque Deus quer acrescentar os salvos. Você crê que Deus quer acrescentar os salvos aqui no nosso meio? Vamos começar tudo de novo. Você crê que o Espírito Santo de Deus, que Deus quer acrescentar salvos no nosso meio? Você crê que o derramar do Espírito Santo está sobre nós e Ele quer acrescentar os salvos no reino de Deus, corpo de Cristo, amém? Que o Espírito Santo do Senhor, que é fogo consumidor, tome conta do seu ser nessa manhã em nome de Jesus. E que ao sair dessas portas, você faça diferença aonde o Senhor tem te levado. Diga ao Senhor nessa manhã, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Para terminarmos, nós vamos cantar uma canção que é bem das antigas, mas é muito linda e combina muito bem com o que nós falamos aqui nessa manhã. Nós vamos cantar Enche-me Espírito. E que essa seja a sua oração nessa manhã. Feche seus olhos, abra o seu coração. Pense em pessoas, talvez da sua família, do seu trabalho, pessoas que você vai se encontrar nessa semana. Fala, Senhor, eu quero ser um vaso usado pelo Senhor. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Enche-me. Enche-me, Espírito,
mais que cheio quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Essa é a nossa oração, Senhor. Venha nos encher. Ah, Deus, o mesmo sopro do Espírito que estava sobre a igreja do primeiro século está sobre nós. Nós não queremos, ó Deus, nos apartar do Teu Espírito, ó Pai, porque não é por força, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui. Leva-os, ó Deus, no poder do Espírito Santo. Abre os lábios, capacita. E que, ó Deus, eles sejam, ó Deus, cheios, capacitados e que transbordem. E que fluam no poder do Espírito Santo para alcançar tantas pessoas, para tocar pessoas aonde o Senhor os tem nos levado, Senhor. E que o Senhor acrescente mais e mais no nosso meio. Que possamos, ó Deus, a cada dia ver sinais e maravilhas no nosso meio, na nossa igreja, nas nossas células, ó Pai. Deus, abre os lábios para que mais o Senhor possa acrescentar homens, mulheres, crianças no nosso meio, Senhor. Porque o Senhor continua chamando os perdidos, ó Pai. Usa-nos no poder do Teu Espírito. Envia-nos, Senhor, nesse poder. E que possamos, ó Deus, não ser espectadores, mas participantes do Teu agir e da Tua obra. Essa é a nossa oração nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma excelente semana em nome de Jesus.